Em uma manhã que dança entre as linhas do real e do imaginário, a cidade pós-moderna de Neonexus emerge como um calendoscópio urbano, onde os arranha-céus de vidro contorcem como se esculturas modernas. As ruas pulsam com uma sinfonia de cores, refletindo hologramas urbanos que narram memórias digitais. Nesse mundo abstrato, onde a tecnologia transcende o tangível, os habitantes são entrelaçados em uma teia de realidade aumentada e desenhos de sonhos elétricos. Entre os arranha-céus, um personagem solitário guiado por um impulso eletromagnético busca desvendar a verdade entrelaçada nas sombras digitais da cidade, desvendando os segredos ocultos sobre a ilusão de Neonexus. Quer então entender como que funcionam esses universos abstratos? Então sim, bora! Alô, Urbex, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós iremos falar um pouquinho sobre universos abstratos. Uma coisa interessante quando a gente fala sobre esse tipo de assunto é entender mais ou menos o quesito de onde vai o caminho. Claro que você pode levar por um lado mais conceitual, você pode levar para um lado um pouco mais direto, ou, como a gente está mostrando aqui, um lado um pouco mais abstrato. Claro, se você quiser utilizar o conceito de universo abstrato como realmente um universo nonsense, onde você vai construir o seu universo, todas as galáxias, os sistemas e tudo baseado em um sistema abstrato, perfeito? Mas caso você queira utilizar o conceito de universo como o seu cenário, dentro do meu universo funciona assim, assim assado, você vai estar levando esse conceito de universos abstratos um pouco mais para o outro lado do conceito. Então, para deixar um pouco mais específico e não ficar nesse devaneio entre um entre outro e ficar um episódio um tanto confuso, eu iria falar um pouco sobre a premissa que integra esses dois conceitos. Tanto o universo físico, caso você queira construir alguma coisa mais abstrata, ou a utilização desse termo de universo como seu próprio cenário, como forma de construção abstrata. Então, de uma forma geral, quando a gente vai construir um universo abstrato, primeiramente é interessante a gente entender um pouco o que seria esse quesito de abstração. Quando falamos sobre abstração, estamos falando sobre algo que não é concreto. Claro que se você for pegar alguma coisa como a parte de não significado, mas sim como uma forma de se falar, não, você leva um lado não tão abstrato, onde simplesmente você fala assim, não é algo tão direto, é alguma coisa um pouco mais interpretativa. Então isso vai cada vez dando mais ramificações ao conceito, deixando mais complexo e difícil de entender literalmente como se faz um universo, seja em cenário ou real mesmo, de uma forma abstrata. Por isso, o interessante quando a gente for colocar essa terminologia dentro dos nossos estudos, dentro da nossa concepção, é você querer entender como funciona todas as linhas de pensamento e no final escolher uma que você acha mais viável dentro da sua proposta, dentro do seu público-alvo, dentro daquilo que você quer construir, dentro de qualquer outro fator importante que você queira fazer. Portanto, quando a gente fala sobre universos abstratos de uma forma geral, nós temos que entender que o nível de abstração é o que importa dentro dessa construção. Caso você queira fazer uma coisa pegando a ideia de pinturas, algo mais concreto, algo mais abstrato, você vai transformando esse conceito concreto em um conceito abstrato, interpretativo, um pouco mais fluídico do que normalmente deveria ser. Beleza. A gente pode então, como eu falei, ficar devaneando diversas formas, ideias e conceitos, estruturas e assim por diante. E a gente não vai chegar em lugar nenhum, eu posso ficar aqui para sempre devaneando os conceitos, traz convidado, e explica, e traz o conceito, e explica de novo, e traz uma outra pessoa, e explica de novo. Então, você pode procurar, e muitas vezes você pode até achar algo que fuja dessa proposta, ou até mesmo tenha outros nomes. Uma vez perguntaram para mim lá dentro do grupo Discord o que seria então esse universo abstrato. Como dentro da literatura, principalmente quando falamos de estruturação de enredo ou até mesmo de traduções diretas, sem um tipo de contexto, sem um tipo de conceito mais específico, você pode responder de diversas formas diferentes. Por isso que, depois de toda essa ideia de mais abstrai, mais é concreto, mais universo, mais é cenário, e aí?
como que a gente vai seguir nessa linha de raciocínio dentro dessa construção de universo abstrato. Perfeito. Existe algum episódio antigo falando um pouco mais sobre o nonsense. O nonsense é interessante, principalmente para a gente entender alguns passo a passos bem legais. Então eu vou deixar um cardzinho caso você ache interessante e seguir um pouco mais desse conceito antes de entrar na abstração propriamente dita. Então, perfeito. Seja pelo um, seja pelo outro, vamos entender quais seriam então níveis de abstração, que é o mais importante para a gente entender na construção do seu cenário ou de um universo propriamente dito. Os níveis de abstração nada mais é do que você entender o quanto algo que é claro, concreto, direto, objetivo, se torna aos poucos mais abstrato, mais fluídico, mais interpretativo, onde você beira a casinha do nonsense. Dentro de todo esse espectro do concreto, uma bola, um quadrado, ou algo mais fluido, amórfico ou qualquer outra coisa, existem então diversos níveis que não é muito bem pautado. Você pode, dentro do seu universo, da sua história, das suas criações, de qualquer coisa, colocar diversos níveis de abstração, mas aqui é interessante você entender como é a movimentação dessa abstração para você conseguir construir um universo mais diferente ou um universo um pouco mais abstrato, caso você queira fazer dessa forma. Perfeito. Quando a gente quer construir um universo abstrato, normalmente a pessoa pensa de uma forma direta. Eu vou construir um universo abstrato. Perfeito. Como o universo abstrato ele é algo mais interpretativo, você simplesmente começar com algo interpretativo vai causar problema em você que está criando e a pessoa que está absorvendo esse conceito. Por quê? Se você já começa uma ideia trazendo algo que já é fluídico e você mesmo não tem a consolidação fechada daquilo que você gostaria de deixar fluido, você vai encontrar o quê? Problemas, você vai encontrar interpretações errôneas e você vai trazer imagens para diversos tipos de coisa que não é o que você quer. Então, quando a gente for construir um objeto abstrato, ou no caso um universo abstrato, o primeiro ponto que a gente precisa entender é qual é o conceito concreto que você gostaria de abstrair. Então, sempre quando você for construir um universo abstrato ou qualquer outra coisa abstrata dentro do seu cenário, história, alguma coisa, comece pelo qual é o conceito base, para depois ir abstraindo e deixando mais fluídico e mais inconstante a sua interpretação daquele conceito. Por exemplo, eu vou construir um universo abstrato onde a gravidade ela é uma gravidade abstrata. Ou seja, eu vou pegar o conceito fechado de gravidade e vou abstrair de acordo com as regras que eu gostaria de colocar. Quando eu falei sobre o nonsense lá no episódio antigo, você precisa entender que mesmo algo que é nonsense não é a la caralha. Ou seja, você não pode simplesmente, não vou falar que você não pode, mas é interessante você evitar fazer de qualquer jeito, simplesmente porque eu quero, porque isso vai causar alguns gatilhos da estranheza que pode não ser aqueles gatilhos da estranheza específicos do nonsense. Porque existe uma grande diferença entre o gatilho da estranheza positiva e negativa. Positiva é onde você causa uma estranheza ou fazendo com que a pessoa queira saber mais sobre aquilo para entender porque é estranho. O outro é um estranho que afasta o leitor, que afasta o jogador, que afasta a pessoa que está usufruindo desse universo, tirando a ambientação, tirando a vontade e fazendo. Entendi, então é isso que você tem para mim. Então cuidado com isso quando você for construir qualquer coisa mais abstrata. Principalmente quando você for adentrar no mundo do nonsense. Então você pegar e construir um mundo mais de abstrações, te deixar um pouco mais diluído, você precisa entender qual é o conceito e quais seriam os padrões que você gostaria de abstrair. Como por exemplo, eu vou fazer uma gravidade onde ela não funciona necessariamente como todos os conceitos diferenciados. Ou seja, dentro da propriedade clássica da gravidade, se dois objetos caem, são soltados, se não existe resistência do ar, eles caem ao mesmo tempo. O que vai diferenciar é a resistência do ar que vai bloquear o caminho de alguma forma. Já no caso aqui, você pode transformar essa regra deixando algo mais interpretativo. Como por exemplo,
Dependendo da cor, muda o peso, ou seja, a relação que existe entre a gravidade e aquele objeto que você está colocando. Ou você pode colocar que, por exemplo, o direcionamento de vetores em relação à gravidade pode ser controlado dependendo da forma como você está. Se você pula de um prédio em pé, você cai, mas se você pula deitado, você é jogado para frente ou jogado para trás porque você modificou o vetor de gravidade de acordo com o direcionamento que você colocou. Então, quando você vai abstrair um conceito, nada mais é do que a manipulação dos padrões de algo concreto para conseguir evoluindo dentro disso. Claro, parece muito nonsense porque não existe explicação. A diferença entre algo fantástico e o nonsense da maneira mais nua e crua é algo que, dentro de uma ficção científica, dentro de uma fantasia, normalmente algo é explicado simplesmente pela situação ou algum personagem que vai mostrando minimamente como vai funcionando o universo. O setup é colocado. Já no nonsense, a explicação é totalmente interpretativa. É como se eu pegasse o soft do soft do soft do soft do nebuloso e construísse uma história. O nonsense, muitas vezes, quando tem como base algo mais comédia, alguma coisa mais pro cômico, você utiliza desses padrões que geram esse gatilho mais de engraçado e coloca como os padrões reais daquilo que você quer colocar, gerando algo mais engraçado. Se você quer um nonsense um pouco mais tenebroso, os padrões que vão sendo mudados são de acordo para gerar esses gatilhos que traz esse conceito mais tenebroso. Se você quer fazer algo abstrato que gere todo tipo de estranheza, porém que crie um gatilho de nonsense, você vai pegando os conceitos mais fortes que você quer ir modificando e vai colocando e não justifica. Porém, você, escritor, você, escritora, sabe muito bem quais são os padrões, para quando, mesmo se seja um nonsense, você manter esses padrões para que assim, dentro do universo, a pessoa consiga entender. Ah, mas Rafa, eu posso construir um padrão randômico? Você pode. Porém, saiba que toda história possui um tom, um timbre, uma proposta, um público, uma mensagem, uma vontade. Se dentro da sua história você quer causar um sentimento de caos, você quer criar um sentimento de aleatoriedade, você quer criar uma vontade de fazer algo sempre surpresa, onde os protagonistas não possuem controle nenhum do que pode acontecer, e fazer com que a surpresa e o inesperado sejam os principais pontos de construção, perfeito, você pode fazer algo mais randômico. Mas fazer algo randômico não necessariamente significa fazer o à la caralha, ou seja, vou fazer o que eu quiser. Porque o randômico precisa ter uma importância narrativa, seja para o personagem, para o entendimento do world building, ou simplesmente para a condução da narrativa. Então, mesmo que você queira construir um universo mais randômico, ou um universo mais nonsense, onde a abstração de tudo e qualquer coisa vai funcionar dessa forma, é interessante você colocar então o que a gente chama de níveis de abstração. Quanto mais próximo do não explicativo, do randômico, do aleatório, onde a regra zero do Brandon Sanderson, que traz que a diversão e o entretenimento é mais importante do que todas as outras regras, e você conseguir fazer com que isso funcione, perfeito. Você pode abstrair o seu universo da maneira que você quiser, porque não tem problema nenhum. Já que o seu gatilho da autoridade, seu gatilho do divertimento, supera a suspensão voluntária da descrença, fazendo com que a pessoa se divirta de tal forma que todas as regras sejam jogadas fora e não tenha problema nenhum. Por isso que, pegando como, por exemplo, a gravidade que nós fizemos, você pode ir abstraindo o mais próximo do nonsense que você quiser. Porém, fazer essa aleatoriedade pode causar então diversos conceitos estranhos, fazendo com que você crie um universo muito mais cheio de buracos e cause um estranhamento negativo do que simplesmente algo divertido, engraçado ou até mesmo algo muito caótico. Como eu falei para vocês, dependendo da proposta que você quer fazer,
Perfeito. Quero fazer algo caótico, onde realmente a distorção e a falta de percepção sensorial é o que eu quero causar em todos os momentos. Perfeito. Você pode fazer muito bem essa aleatoriedade, onde a abstração de tudo e qualquer coisa pode acontecer. Se você quer causar então algo mais engraçado ou mais sombrio, dependendo de qual nonsense você quer cegar, você pode utilizar então esse reconhecimento de padrões, onde transforma o padrão anterior em um padrão mais cômico ou um padrão mais sombrio, porém continuando na reinterpretação daquilo que eu quero fazer. Então, de uma forma mais geral, quando nós falamos de construção de qualquer algo abstrato, é você fazer a reinterpretação e a fluidez daquilo. De uma forma geral, quando a gente diz sobre a concentração e a fluidez de alguma coisa dentro da construção de um mundo fantástico, nós estamos falando principalmente da terceira lei de Sanderson dentro do sistema mágico, que não é criar algo novo, mas sim uma reinterpretação da horizontalidade daquilo que já existe. Eu não tenho um poder que eu vou criar outro poder para combater esse, mas sim eu vou ramificar a forma de interpretar esse poder para conseguir utilizar de outros poderes que já existem como forma de cauterar, aumentar ou simplesmente aniquilar esse poder que foi construído anteriormente. Eu não preciso criar algo novo, alguma coisa que precise ser feito, senão isso pode gerar o power creep, alguma coisa que também é ruim. Vou deixar o cardzinho aqui, caso você não saiba, para entender um pouco mais sobre esse conceito que é bem interessante. Então, seguindo essa linha de raciocínio sobre um universo abstrato, primeiramente, como eu falei, é fazer algo que você vai construindo o seu padrão e modificando o seu padrão. Lembrando, sempre com o objetivo geral que você quer fazer, seja ele mais engraçado, mais cômico, caótico ou a mensagem que você quiser fazer. Agora, fazer algo abstrato, como por exemplo, Dali, onde tudo é algo mais estranho e mais realmente interpretativo, existem diversas formas como você quiser fazer. Uma coisa bem interessante que o Oda traz, referenciando alguns quadros de Dali, é, por exemplo, a ligação que tem dois elefantes gigantes com pernas super finas que estão entrando em contato, que é meio que um casal de elefantes. Onde Oda simplesmente construiu uma criatura que tem como referência direto essa coisa mais abstrata. Então você pode simplesmente, não necessariamente, fazer algo que eu vou referenciar um quadro pós-moderno, ou abstrato, ou Alice no País das Maravilhas, mas sim, você pegar alguma coisa que é esperada e não fazê-la. Claro que isso pode gerar, como eu falei, o gatilho da curiosidade, ou da surpresa, caso você queira construir. Mas se você está indo num universo e andando e simplesmente passa uma centopeia e fala: olá, boa tarde, espero que essa noite chuvosa seja maravilhosa para a colheita de amanhã, e tá num puta sol a pino, onde pode causar uma certa estranheza. Porém, estamos falando sobre um universo abstrato. No caso aqui, não quero explicar o que acontece, porém eu, Rafael, sei que essa centopeia ela vê o negócio ao contrário. Quando é dia, é noite. Quando é sol, na verdade é chuva. Então você pode construir o seu universo mantendo esse mesmo padrão. Quando encontrar novamente com a centopeia ou caso tenha uma conversa maior com ela, você percebe que ela faz algo espelhado em diversos momentos, entendendo de forma indireta qual que é o nível de abstração de apenas um passo. Troca, troca. Mas você pode colocar 2, 3, 4, 5 passos de abstração, deixando cada vez mais complexo, onde eu posso ir construindo isso de acordo com o que você for fazer. Perfeito. Eu já estou aqui explicando os níveis de concretização, os níveis de abstração, mas como então eu construo o raio do meu universo abstrato? De uma forma geral, se você quer construir um universo puramente abstrato, algo que foge da realidade, fazendo com que seja muito próximo de um nonsense a esse nível, eu peço para você seguir então 3 caminhos. Caminho número 1. Caminho da graça, ou seja, do cômico, do engraçado, onde simplesmente você vai transformar todos os padrões que nós temos como uma forma de deixar algo engraçado e assim criar muitas vezes situações constrangedoras, engraçadas, surpresas e de punches muitas vezes relacionados a stand-ups, comédias, piadas e assim por diante. Já o segundo caso, algo que também já é triste, é falar um pouco sobre a abstração do suspense, terror e da estranheza positiva.
onde eu vou gerar gatilhos que trazem muito mais algo que vai me incomodar, porém incomodar com forma pontual, onde nós temos simplesmente uma cabeça gorda num corpo pequeno, cabeça de ponta cabeça, e no lugar dos olhos nós temos línguas, onde eu quero gerar esse abstrato, essa coisa meio que pós-moderna, não chegando a um gore, porém de uma forma para causar um estranhamento, sentimentos negativos, porém propositais, para gerar esse tipo de universo abstrato. Porém, se eu quiser apenas fazer um nonsense, simplesmente eu sigo a terceira parte, ou o terceiro passo, que simplesmente é você pegar o seu universo e modificar os padrões de forma constante e delineados de acordo com aquilo que você quer fazer. Então, novamente, você pode procurar na internet, encontrar algumas outras formas, ou até mesmo novas interpretações, porque depende muito do autor que foi referenciado, da palestra que foi dita, do contexto que foi trazido. Porém, uma das formas de você construir um universo abstrato, seguindo esse caminho do nonsense, seria que eu trouxe, ou de uma forma mais cômica, ou de uma forma mais gerando gatilhos negativos, ou simplesmente remodificando e reinterpretando os padrões que você achar interessante. Claro que se você quiser usar a definição de abstrato como algo interpretativo, ilusório, ou simplesmente uma realidade alternativa, como por exemplo acontece em Matrix, nós já temos diversas outras formas de se fazer. Portanto, aqui eu trago a palavra abstrata como algo realmente concreto. Apesar de ser algo abstrato, que parecendo assim, eu vou trazer abstrato concreto, apesar da piadoca da composição da palavra, eu trago aqui a construção de universo abstrato como uma forma de realmente abstração dos conceitos, levando para as três etapas do nonsense. Seja para o cômico, seja para algo mais turvo, alguma coisa que gere algo negativo, ou simplesmente a remodificação de padrões para gerar algo que gere uma estranheza, porém que faça todo o sentido. Então pessoal, esse aqui foi o meu vídeo sobre universos abstratos. Obviamente, como eu disse para vocês, é apenas uma introdução, porque podemos seguir por diversos caminhos diferentes, e assim trazer uma coisa um pouco mais curta para introduzir vocês a esse contexto. Se por acaso vocês quiserem que eu aprofunde mais sobre essa questão da abstração, entrando nos caminhos do nonsense, nos gatilhos da reconfiguração neural a partir do medo, suspense ou engraçado, estranho ou surpreso, deixe aqui nos comentários que com certeza eu faço mais uma parte 2, 3, 4, 5 ou até mesmo uma live mais especificamente explicando um pouquinho mais, trazendo alguns exemplos mais clássicos, caso vocês queiram que eu siga mais por esse caminho dos universos abstratos. Claro que se vocês quiserem então que eu leve para um segundo caminho, trazendo realmente elementos abstratos para a construção do seu universo, como distorção do tempo, realidade, percepção, tato, sentidos e diversas outras formas de abstrair o concreto, também deixe aqui nos comentários que a gente segue por um outro caminho, porque como eu falei, você pode levar tanto para um sentido abstrato, como no sentido concreto da própria palavra abstrata. Fica um tanto engraçado, fica um tanto confuso, porém, caso qualquer coisa, entre nos comentários que eu vou responder, ou a gente manda lá no Discord, e com certeza vou ter um tempinho para responder você. Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!